Olá, estamos aqui nesse momento com muita satisfação e alegria para trazer para vocês um pouco da minha história, está aqui ó, do meu legado, uma coisa muito importante, muito preciosa. Muitas pessoas não se preocupam hoje com isso, mas nós queremos agora começar uma nova história, porque eu estou aqui com o meu Samuel, meu filho, que está agora com 41 anos, vai fazer 42, não é isso? Uhum. E nós queremos transmitir para você, de pai para filho, de uma geração para outra, o que significa isso, o que você passa de legado e de herança. Existe diferença entre legado e herança? Parece que são sinônimos e as pessoas confundem muito o que é herança, que significa a transmissão daquilo que você recebeu de bens, de riqueza, de dinheiro, né? Uhum. Eu deixei uma poupança boa para você, deixei casas, móveis e tudo. Isso parece que tem uma conotação de herança. Mas quando se pensa em legado, o legado é um pouco mais profundo, porque ele está falando da fé, Uhum. dos valores, dos princípios que você viveu comigo nesse processo de transmissão geracional. Então, a minha história, eu vou falar um pouquinho curto para vocês. Deixa eu apresentar meu pai primeiro, né? Daqui é o José Maria, meu pai, um homem de 71 anos, acabou de fazer 71, agora no dia 7 de maio. Com muita saúde. Muita saúde. Esse lugar que vocês estão ouvindo, esses pássaros aqui, é a chácara onde eles moram, né? E aí a gente está fazendo as filmagens, as gravações aqui. E como meu pai comentou, a ideia é a gente falar um pouquinho dessa ideia, dessa coisa que arde no nosso coração, de geração em geração. Né? A Bíblia sempre menciona isso de forma geracional, ou seja, é um Deus geracional. Deus é um Deus geracional. Então, a gente quer compartilhar um pouquinho, primeiro, da nossa história, né? Hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história e o porquê que a gente decidiu falar sobre essa isso. ideia, sobre esse tema. Então, conta um pouquinho da sua história, pai. Como que Então, começou tudo isso? Eu não conheci meu bisavô, nem sei o nome dele, mas o meu avô convivi um pouquinho com ele depois que meu pai faleceu. Eu perdi meu pai aos 7 anos, meu pai estava com 37 anos de idade, morreu num acidente bêbado, ele pegou, no último ano da vida dele, ele pegou o vício da bebida, a gente não sabe nem as causas, eu era uma criança, eu só sei que no último ano ele foi bebendo, até num acidente ele faleceu e deixou minha mãe viúva com 7 filhos. A gente morava na roça, a gente era do interior, meu pai tocava sítio e tudo, fazendeiro. E aí, morrendo, minha mãe não tinha força para tocar aquele. Então ela mudou para a cidadezinha onde nós moramos, lá no norte de Goiás. E aí, eu perdendo meu pai, com todo esse histórico de orfandade, de bebida, de infidelidade, ele era muito infiel à minha mãe, com prostituição e tudo. Um homem muito bom, muito trabalhador. Então ele me deixou uma herança de trabalho, de honestidade, mas deixou também uma herança de coisas ruins, de bebida, de infidelidade, de impureza, imoralidade sexual. E eu, depois de 7 anos, eu trabalhei muito, desde pequeno, para ajudar minha mãe e tudo. E quando chegou aí aos 12, 13 anos, eu pensei em sair de casa, porque lá no interior não tinha condição de prosperidade, de eu vencer na vida. Então eu vim para Goiânia, lá no interior de Goiás, vim para Goiânia e passei 1 ano e meio estudando na Escola Técnica Federal, que era como se fosse hoje a Cefet, né, as escolas de segundo grau profissionalizantes. E aí não consegui terminar o curso, dei 2 anos e tive que mudar, porque eu tinha um tio, irmão mais novo da minha mãe, que morava em Belo Horizonte. Meus pais eram mineiros, e aí eu vim para Belo Horizonte com 14 anos. Você chegou a passar por uma situação complicada lá em Goiânia, né? Cheguei a ser preso lá, inocente, me levaram para a delegacia, me deixaram 1 semana preso, naquela época, exatamente no ano que estava começando a intervenção militar no Brasil por causa do comunismo, né? E sofri muito, foi um trauma, sofri muito, custei a superar isso, porque eu só tinha 13 anos, mas aí eu vim para Belo Horizonte e aí aos 14 anos vim para casa desse tio e 1 semana depois que eu estava na casa desse tio, eles brigaram lá, minha tia e meu tio brigaram, e ele me tocou de casa, ela me tocou de casa também. Eu fiquei em Belo Horizonte sem saber para onde ir, aí foi a superação, né? Uma família me abrigou lá, a família do seu Antônio e Dona Elisa Martins, me abrigou durante 8 anos na casa deles. Aí nesse período, eu conheci Jesus aos 23 anos, trouxe minha família lá de Belo Horizonte, já estava
trabalhando numa empresa grande, uma concessionária da Chevrolet em Belo Horizonte, e consegui muito sucesso e tudo, me tornei chefe de RH da empresa, muito jovem. Aí trouxe minha família toda e fui relocando meus cunhados, meus irmãos lá na empresa. E aí eu descobri uma nova vida. Aos 23 anos eu conheci, tive a felicidade de conhecer Jesus, né? Explodiu dentro do meu coração a paternidade de Deus, porque eu era órfão, não sabia quem era pai, não tinha identidade, não sabia do meu destino futuro, não tinha propósito de vida. Eu tinha uma ânsia enorme de realização, de ser feliz, mas não sabia como. Então, através da conversão a Jesus Cristo, de conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, minha vida mudou completamente. E aí, nessa igreja que eu me converti, cresci lá, fui batizado, então, inclusive fui ordenado a ministério pastoral. Eu conheci a Léa, minha esposa, uma moça muito consagrada, era uma princesa, uma líder. Até hoje, né? Até hoje, uma princesa. Nós estamos 43 anos de casados. E aí eu casei aos 28 anos, a Léa estava com um pouquinho mais, até ela mais velha que eu, 3 anos e meio. E nós casamos e Deus nos deu 2 filhos, o Samuel e a Priscila, que nasceu, o Samuel nasceu em Belo Horizonte e a Priscila já nasceu no campo missionário, quando nós fomos para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e aí nasceu a Priscila, nossa segunda filha. E Deus, desse período todo, Deus nos deu o privilégio de trabalhar em missões em Mato Grosso do Sul, depois da Bolívia. Voltamos para nossa sede em Belo Horizonte e conhecemos, aí nesse tempo, fomos convidados para vir aqui em Tupã, no interior de São Paulo, perto de onde a gente mora hoje, em Pompeia. Nós moramos em Pompeia, interior de São Paulo. E aí conheci o Jorge Nishimura, que é era o diretor-presidente da empresa Jato. E ao mesmo tempo, aqui é a Universidade da Família, e ao mesmo tempo ele era o fundador da Universidade da Família, que, através desse projeto, eu o conheci aqui num congresso em Tupã, em 1995. Aí mudou a nossa história, porque ele nos convidou para vir para cá, para ajudá-lo aqui nesse projeto. E aí vieram muitos cursos de família, casados, para casais, para jovens, para namoro, educação de filhos, finanças. Então, foram agregando muitos ministérios. Então, hoje são mais de 50 cursos na Universidade da Família. E aí o Samuel teve o privilégio de vir para cá trabalhar comigo na Universidade da Família. Aí ele estudou psicologia na Unimar. E aí começou uma nova história, né, Samuel? Aí começou a minha história. Na realidade, minha história começou quando eu nasci, né? Lá em Belo Horizonte. Mas foi... Aí em 2000, no ano de 2000, a gente veio para aqui, para Pompeia. Trabalhei até 2005, tive diversas coisas. Nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de estudar fora do Brasil, fazer música, né? Sou músico por hobby e formação, mas nunca segui carreira, né? Eu entendo que isso é mais uma parte ministerial, de doação para ministério, para servir a Deus de alguma forma. Aí em 2005, fui para Cascavel, casei lá, né? Conheci a Débora, já conhecia ela na realidade, já tinha uma amizade, mas daí a gente se relacionou romanticamente, nos casamos. 2010 Deus nos trouxe de volta aqui para Pompeia. Trabalhamos um tempo também na Universidade da Família, aí juntos, já eu e a Débora casados. Minha irmã também com meu cunhado trabalharam lá, meus pais já trabalhavam, inclusive se aposentaram pela Universidade da Família, né? E nesses anos aí de 2010 para cá, Deus nos deu 2 filhos e a Débora está grávida da nossa terceira filha. Nosso 6º neto. 6º neto, neta, né? A terceira neta dos meus pais, né? E essa questão do legado, né? Meu pai contou um pouquinho da conversão dele. A minha conversão foi entre 4 e 5 anos, eu não lembro bem a idade, mas aí nessa faixa... e eu lembro até o local. Inclusive, em 2011, a gente foi para Belo Horizonte, visitamos o lugar onde eu aceitei a Jesus lá, e eu lembro até do local, né? Sentamos lá, eu e meu pai sentamos naquele lugarzinho lá, onde aconteceu aquilo, isso foi memorável. Então, pai, o que é legado para você? Assim, se pudesse resumir assim, em poucas palavras, o que seria legado? Então, dessa experiência, Samuel, ele tem um videozinho aí no YouTube, que ele conta um pouco dessa história dele da conversão. Se você tiver curiosidade, está Samuel Costa. Depois a gente vai colocar aqui uma tagzinha. A Vela. Vai aparecer. Samuel Costa, A Vela. Se você colocar lá no YouTube, na internet, você vai ver esse videozinho, Samuel contando a história. Então, legado. O que é legado? Legado, na verdade,
É aquilo que de valores e princípios, de bem-aventurança, de felicidade, que a gente passa de pai para filho. Como expliquei antes, que a herança são os bens materiais, mas o legado tem a ver com valores, tem a ver com fé, tem a ver com dignidade, com honra, tem a ver com aquilo... caminhada, né? Caminhada. Com então, a vida. Eu não me preocupei só em trabalhar, em realizar ministério, em ter sucesso na vida, mas eu preocupei que qualquer sucesso fora de casa não compensa o fracasso familiar. Eu vi muito isso na minha história, meus pais, meus parentes, familiares. Quando eu fiz um genograma da minha família, eu fiquei assustado com a quantidade de coisas que foram heranças ruins que eu recebi dos meus antepassados. Então, Deus não estava no plano de Deus. As escolhas erradas dos homens não estavam no projeto de Deus, porque Deus quer que você tome decisões corretas. Você até comentou sobre o fato de você não ter conhecido, né, seu bisavô, mas conhecer o seu avô, né, conviver um pouquinho com seu pai, e aí e agora você está convivendo com os seus netos, né? Com meus netos. Então o Samuel tem o filho primogênito dele, o Caleb, que está agora com 8, né? 7, vai fazer 8 anos. Então a minha preocupação agora é de ver o que o Samuel recebeu, né, de herança. Sim. Que não tivemos muita herança, nós não tivemos muito dinheiro, a gente foi missionário e tudo. Mas o que ele recebeu de legado? Ou seja, nós gostaríamos de contar a nossa história para inspirar você, para mostrar para você que se os seus antepassados, seus antecessores, seus pais, avós, bisavós, se eles viveram uma vida que não agradou a Deus, que você não quis aquele estilo de vida, você pode, a partir deste momento, você está ouvindo essa história, você pode começar uma história nova. Ou seja, uma história de vida, porque você vai construir a sua história. Isso. Mas a partir de quê? De alguma coisa que você trouxe de lá. Meu pai me deu a vida, mas não me deu muitos princípios. Mas ele deixou alguns valores que eu assimilei. Por exemplo, meu pai era muito trabalhador. E eu odeio preguiça. Eu não sou preguiçoso. A avó é muito honesta, né? Sim. Muito honesta. Eu tenho aqui uma chácara de 5.000 metros quadrados, com 71 anos, aposentado. Eu cuido da chácara praticamente sozinho. De vez em quando eu trago alguém para me ajudar. Depois aqui. a gente vai fazer uma filmagem só da chácara. Só da chácara. Verem. Então eu moro hoje numa chácara que era um sonho que eu tinha desde antigamente. Eu tinha um sonho de voltar para morar num lugar onde tivesse plantas. Eu ajudei meu pai na agricultura a arar a terra com 5, 6 anos. Eu lembro disso com muita gratidão e alegria. Meu pai é um homem trabalhador, né, Samuel? Opa, e tem, né, pra gente finalizar esse vídeo, tem uma coisa que eu gosto muito. É uma frase que você sempre fala, né? É bíblico, inclusive, isso a gente está lá em Lamentações, né? Não é como começa que conta, é como termina. Sim. Então, não interessa o que aconteceu para trás. A sua no seu ascendência, aí é problema deles, é responsabilidade deles. As escolhas deles. Exato. Agora, o que você vai fazer a partir de hoje, na sua geração e nas gerações seguintes, depende só de você. Das suas escolhas. Foram as decisões que meu pai tomou lá no passado, a autorresponsabilidade dele e a consciência, um processo consciente de saber o que tinha acontecido, né? Tanto meu pai falou, o genograma ajudou ele exatamente a despertar essa consciência. E aí, nesse processo, ele começou a transferir, né? Junto com a minha mãe, obviamente, o trabalho não foi só dele, mas a gente tá aqui juntos, né? Sim. Mas ele, junto com a minha mãe, conseguiram transferir para mim e para minha irmã essa coisa diferente, essa carga diferente, essa carga de valores, de princípios, de vida, né? Meu pai se preocupou muito mais em fazer e depois falar do que ficar falando para depois ir fazer, né? E isso foi uma coisa fundamental para que eu me mantivesse nos caminhos do Senhor e não me afastasse dos caminhos dele. Porque eu nunca vi hipocrisia no que ele falava, né? Então ele falava uma coisa, pregava lá na igreja, chegava em casa, era exatamente aquilo que ele estava falando. E o contrário, eu vivia em casa, depois chegava na igreja e só contava o que tinha acontecido. Então... Não fui perfeito o tempo todo. Não estamos falando de perfeição, mas legado está nisso. A hipocrisia pouco se vê dentro de casa, né? E voltando de novo à questão da autorresponsabilidade, né? Não é como começa que conta, é como termina. Uhum. Então, e aqui para finalizar esse vídeo, como você quer terminar a sua vida? Como você quer que as suas próximas gerações comecem? Porque quando termina a sua vida, começam as próximas gerações. A interferência transgeracional se encerra em um ciclo e começa outro. Como que você quer terminar ela? Como que você quer fazer esse processo? Vai depender só de você. O legado está nas suas mãos. Ok. E para concluir aqui, eu quero dizer que
Hoje eu tenho uma filosofia de vida que eu construí durante todo esse meu histórico, né? Eu tenho muito mais do que eu necessito, que eu preciso. É, eu, eu tenho muito mais daquilo que eu mereço, porque a graça de Deus foi o favor imerecido. Então hoje o que eu tenho de família, de vida, de alegria, de felicidade, uma chácara de 5 mil metros com uma casa muito confortável, muito gostosa. E a terceira coisa, eu tenho infinitamente muito mais do que eu pedi. A minha filosofia de vida hoje. Por quê? Porque o que eu tenho hoje é muito maior do que eu mesmo. É o legado que eu estou construindo para deixar para os meus filhos e netos. Maravilha. Ok, Samanta. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilha com quem você gosta. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal. Eu incentivo, se isso fez sentido para você, você comente aqui embaixo. Que outros assuntos sobre legado você gostaria de que a gente falasse? Que perguntas você tem? Então, por favor, seja sincero. Se você não gostou também, pode deixar o dislike, não tem problema nenhum, a gente não vai ficar chateado. Ó, a gente está à disposição de você, a gente quer te abençoar. Combinado? Um beijo no coração. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.